Olá pessoal, seguindo aí o nosso mini curso de linguagem C, agora a gente vai falar sobre alguns operadores, tá? Vamos começar pelo operador de atribuição, depois a gente vai falar sobre operadores aritméticos. E aí tem os principais ali, os que a gente usa mais no cotidiano e alguns um pouquinho especiais, mais diferentezinhos pra gente, certo? O operador de atribuição, a gente já usou ele aqui nos vídeos prévios e é bem básico, é o sinal de igual. Esse operador ele vai fazer a variável receber um valor. A ideia básica é o quê? Tudo que está na esquerda vai receber o valor da direita. Tá? Então, A igual a 10, A recebe o valor de 10. A igual a B, A vai receber o valor de B, certo? Então, é um operador bem básico, que a gente já viu em outros vídeos, mas que é bom a gente ficar esperto, porque ele pode confundir com um operador lógico, né? Ah, mas A é igual a 10 é uma pergunta? Não, não é uma pergunta nesse caso. Tem um outro operador para perguntar se um é igual ao outro, tá? Aqui é um valor de atribuição. Então, eu vou passar o valor da direita para a esquerda, para poder ler A recebe 10, por exemplo, ok? Então, a variável recebe o valor. Esse é o nosso primeiro operador. Agora, indo para os operadores aritméticos, são operadores em geral que a gente já utilizou muitas vezes na vida. Talvez o módulo seja uma novidade, talvez não, já seja conhecido. Mas os outros, com certeza, são conhecidos, né? Que é a adição, subtração, multiplicação e divisão. O sinal tanto da adição, né, da soma e da subtração são nossos velhos conhecidos também, não mudam muito. Na multiplicação a gente usa o sinal asterístico, o sinal estrelinha aí do teclado. E para divisão a gente usa a barra, que a gente normalmente via assim no papel, né? Mas a barra computacionalmente vai indicar a divisão, isso usando a linguagem C. Tá aí o porcento aqui indica o módulo, que seria o resto de uma divisão, mas a gente vai ver cada um deles na prática. A adição A mais B vai somar o valor de A com o valor de B. Subtração, A menos B vai ver a diferença que tem entre A e B, né? Seria o A menos o B. Multiplicação, A vezes B. Esses três aqui, né, eles vão funcionar tanto para inteiros quanto para pontos flutuantes, né? Os floats, double. Então, vai funcionar normal aqui para os dois. Agora, quando a gente vai chegar numa divisão, a gente já precisa ter alguns pontos de atenção. A divisão, se eu fizer a divisão entre dois inteiros, ele vai truncar o meu resultado e vai me dar um valor inteiro. Por exemplo, se eu coloco aqui A igual 10 e B vai receber 3, int, e eu fizer A dividido por B, o meu resultado vai ser 3, tá? Eu sei que essa conta vai dar 3, porque o certo, né, da conta seria 3, 3, 3 e por aí vai. Mas como eu tenho um inteiro aqui, ele vai truncar, vai esconder tudo que tem depois do ponto para mim e vai vir o resultado exclusivamente 3, tá? Se eu mudo aqui para float e float, deixa eu colocar isso para cá, float e float, o resultado agora sim vai ser 3, 3, 3, 3, beleza? Não esqueçam disso, isso pode gerar um erro lógico bem sério aí pra gente num C. E é uma característica do C. Divisão entre dois números inteiros será truncado e será um número inteiro. Se eu quero dividir para ter números decimais, eu preciso dividir dois pontos flutuantes, seja float, double ou afins, tá? Agora o outro que a gente tem aqui, o módulo, pá e pá. O módulo já não funcionaria se eu tentar fazer assim, float A igual a 10, float B igual a 3 e fazer o módulo de A por B, não é possível, porque ele só funciona para números inteiros. Eu preciso declarar as minhas variáveis aqui como inteiras. Opa, int, beleza? Aí eu vou chegar com o módulo dele 1. Por quê? 3 mais 3 mais 3 é igual a 9. De 9 para 10, falta 1, tá? Então, se eu fizer, qual que é a sacada aqui?
Se eu fizer 10 dividido por 3, eu vou ter 3, aqui eu vou ter um 9 e como resto 1. Esse módulo, né, esse símbolo aqui, né, vai pegar esse valor. Então, é isso aqui. Eu estou pegando o resto de uma divisão. Tá? Por isso que vai dar 1. Mas beleza, a gente vai testar no online GDB e ver se eu não estou mentindo para vocês, ok? Será o próximo passo. Mas antes vamos ver alguns operadores aritméticos mais característicos aí, né? Em geral as linguagens de programação têm eles, mas a gente não usa tanto no dia a dia. O identidade aqui, o sinalzinho de mais, ele simplesmente vai reproduzir o mesmo valor. É normal ele cair no esquecimento quando a gente está estudando C, porque ele não muda em nada, então o mais A vai ser A, mais A mesmo. Se fosse um menos A aqui, seria menos A. E o sinal de menos, ele vai ser uma negação. Ele vai inverter o nosso sinal. O menos A vai virar o negativo de menos A, que é A. Se fosse um mais A, viraria menos A, tá? Ele inverte o sinal que eu tenho no meu valor. Esse aqui, o de cima, o sinalzinho de mais, ele é útil ali meio que só para explicitar, é um valor numérico mesmo, ele não vai mudar o nosso valor. Agora já a negação consegue inverter, trocar de positivo para negativo e negativo para positivo. Esse aqui é muito comum a gente utilizar em loops, que seria o incremento, ele vai somar 1, tá? Se eu coloco de maneira prévia a minha variável, primeiro ele soma 1, depois ele olha o valor da variável. Se eu coloco ele de maneira posterior à minha variável, primeiro ele olha o valor da minha variável, depois ele soma 1, ok? E seguindo a mesma lógica, eu decremento. Só que ao invés dele somar 1, ele subtrai 1, ok? Vamos ver essas coisas tudo aqui no online GDB e ver como que eles ficam. Abrindo aqui o navegador. Estou usando o online GDB, que conforme eu comentei, ele é legal porque ele é portável, está online, não preciso ficar instalando nada, vai funcionar exatamente igual. Se o meu sistema operacional for Windows, Linux, Mac, se eu precisar quebrar um galho ali no celular, também vai funcionar. Já vou direto para o online C Compiler, né? Não esqueçam de conferir a linguagem que está utilizando. Fica aqui ó, no cantinho, posso olhar Language, se eu tiver, aqui estava com zoom. Tá? Vou esconder aqui as propagandas, vou deixar essa parte escondida, vou esconder isso aqui também, e vou dar o zoom novamente para a gente poder olhar. Vou tirar essa parte aqui de cima, mas vou aproveitar a estrutura básica do C que ele já me manda aí, ok? Então, o include stdio.h, estou incluindo ao header da biblioteca stdio, porque eu vou usar input e output, né? O printf ele é um output. A nossa função principal, a função main, ela retorna um valor inteiro, que ela retorna 0 se correu tudo bem. Iniciei o escopo dela, fechei o escopo dela, da minha função principal, que é a função main. Certo? E tem um printf aqui do hello world, que o próprio online GDB já mandou pra gente. Vamos só ver se ele está funcionando. Bacana, funcionou. Então, vamos fazer o teste aí. Eu vou criar duas variáveis. A variável num1, que será do tipo inteiro, e a minha inteiro num2, de número 1 e número 2, ok? E vou já atribuir o valor delas aqui. Para a gente manter lá o mesmo padrãozinho que a gente estava fazendo no slide, eu vou colocar 10 e vou colocar 3. Tá? Já declarei a variável do tipo inteira, reservei lá o espaço de memória para um tipo inteiro, coloquei o nome dela de num1, número 1, abreviando, atribuí o valor 10 para ela. Bacana. Vou criar uma int resultado, tá? Não vou dar valor nenhum para ela agora, e vou dar o valor para a minha resultado aqui. Resultado vai ser igual a num1 mais num2, ponto e vírgula para terminar a instrução, ok? E aqui no meu print eu vou colocar o valor do resultado é %d de decimal e a minha variável resultado, ok? Então eu estou concatenando aqui, né, um texto que eu passei, estou juntando ele com o valor da minha variável que vai vir posterior. %d, porque eu estou trabalhando com inteiros, decimais, então eu posso passar aqui um %d. Se eu trabalhar com float, eu tenho que mudar esse %d para um %f, ok? O que eu estou fazendo aqui? Variável num1 recebe valor 10, variável num2
Variável do tipo inteiro num2 recebe valor 3. Variável do tipo inteiro resultado só foi criada, só reservei o espaço de memória. Agora, resultado vai receber o valor da num1 mais o valor da num2, ok? E eu vou apresentar aqui em tela, vou fazer um print formatted, né, o printf, entre aspas duplas, o conteúdo que eu quero apresentar, vírgula, o valor da variável. Sei que ela aqui vai ser representada nesse momento. Vamos ver se dá certo? Bacana. 10 mais 3, bateu 13. Ok. Bonito. Se for um sinal de menos aqui, ó. Menos. Ótimo. 10 menos 3, 7. O resultado é 7, condizente com o que a gente queria. Vezes, tá? 10 vezes 3, teoricamente, vai ser 30. Vamos ver se a minha matemática tá legal. Bacana, tá? 10, que é o valor da num1, vezes 3, que é o valor da num2, 30. O resultado é 30. Show de bola. Lembram que eu falei, ponto de atenção? Vocês acham que vai dar certo ou vai dar errado aqui? Vai executar, mas... Vamos ver o que acontece? Opa! 10 dividido por 3 não é só 3, é 3.33333. Ah, mas é que a minha variável resultado ela é inteira. Então vamos colocar ela float. Opa, eu esqueci de mudar aqui, né? Comentei, se eu estou apresentando uma variável do tipo inteiro, posso colocar %d. Agora, como é uma variável do tipo float, eu preciso mudar para %f. Continuou mandando 3.00. Quando eu estava explicando lá o operador aritmético, eu falei, tem uma pegadinha aqui, tem uma coisinha do C. Se eu vou dividir, tem que ser 2 pontos flutuantes para ele me dar um resultado como sendo ponto flutuante. Agora virou 3.33333. E, de maneira similar, se eu for calcular um módulo, já tem que ser só valores inteiros. Eu não posso calcular módulo de pontos flutuantes. Vejamos. Falha de compilação. Aqui, de certa forma, até melhor. Foi um erro de compilação e não um erro lógico. Tá? Mas ele fala, você está fazendo isso aqui, mas com float? Não, não pode. Então, int, e aqui a gente volta para D. Ok? Bacana. Agora deu certo. Lembram lá que eu expliquei o resto da divisão? 9, 1. Deu 1. Ótimo. Mas e se eu colocar aqui pra gente, voltando naqueles... Só repassando aqui os nossos slides. Todos esses operadores aritméticos, ok, contemplados. Operadores especiais. Vamos tentar ele aqui. Agora usar o mais A, menos A. Vamos ver o que acontece. O mais, o menos, menos. Se eu colocar um mais aqui no meu resultado, lembra que eu falei? O mais ele não vai fazer nada. Eu só tenho certeza de uma coisa. Se eu olhar o resultado, eu tenho olhar só essa linha, esse printf, e ver esse sinalzinho de mais, eu sei que isso aqui é um valor numérico. Tá? Se eu colocar o sinal de menos, o que acontece? Ele inverte o sinal. Tá vendo? Então, o meu resultado aqui era 1. Coloquei o sinal de menos, ele inverteu e virou menos 1. Tá? Então, vamos agora fazer uma outra coisa. Eu vou passar um valor literal para minha resultado. Chega de fazer cálculo. Vou passar aqui. Eu vou colocar que o meu resultado é igual a 20. Certo? E vou fazer aqui, resultado mais. Vou fazer um incremento nele. Vamos ver quanto que fica o valor do resultado. Olha só, virou 21. O que eu falei, né? Esse mais ele é muito útil em loop. Cada vez que eu vou fazer uma passada no loop, eu jogo um mais lá e ele vai fazendo um contador para mim. Então, coloquei o mais, o resultado virou 21. Se for menos, vamos ver o que acontece. Ok, virou 19. Certo? Então é isso, pessoal. A gente tem aqui os operadores aritméticos, conseguimos agora fazer leitura de variável pelo teclado. No vídeo passado a gente viu como fazer o scanf. Agora a gente já consegue fazer algumas expressões algébricas básicas e alguns exercíciozinhos mais legais. Em geral, assim, mais ainda por enquanto, relacionados à matemática. Tá?
Então era esse o conteúdo dos operadores aritméticos. Vimos também aqui, passamos, né, pelo sinal de igual para fazer a atribuição e revimos o que a gente viu até agora. Muito obrigado, pessoal!